Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and off the weekend. Então, olha só, o que acontece? Acho que hoje em dia todo mundo tem alguma questão de humor aí que gostaria de melhorar, né? Ou a gente tá, às vezes, numa fase muito ansioso, mais irritado, ou tá mais pra baixo, mais desanimado, né? Principalmente depois do Covid também, muitas pessoas tiveram alteração de humor porque afeta muito nosso intestino, e o nosso intestino afeta muito as nossas questões também de neurotransmissores, né, relacionadas ao humor. Então, muitas pessoas tiveram queixa. Independente também se teve ou não Covid, eu acho que foram anos mais estressantes e às vezes a gente tinha um perfil de comportamento e ele ficou totalmente diferente nesses últimos 2 anos, pelo cérebro receber aquele tanto de informação para ele ficar em alerta, né? Então tudo era preocupante, preocupado de não pegar, preocupado financeiro, preocupado de não sei o quê. Então o nosso cérebro ficou naquela constante preparo de ataque, que eu falo, tá? Prepara para fuga ou luta. E isso, a longo prazo, faz com que a gente tenha um desequilíbrio muito grande de neurotransmissor, sabe? Então eu vou falar algumas opções ali do que pode acontecer na nossa cabeça, e aí vocês vão tentando se identificar o que pode estar acontecendo. E aí depois a gente vai pegando ali as estratégias para melhorar aquilo, tá? Então assim, gente, na nossa parte de neurotransmissor, tá? Quando a gente fala em neurotransmissor, são as substâncias que vão passar ali uma mensagem de um neurônio para o outro. E aí cada neurotransmissor ali tem um papel. Então a gente pode ter um papel de relaxamento mental, de aumentar ali a nossa capacidade cognitiva, de ficar mais alerta, mais criativo, a nossa felicidade, o nosso comportamento em relação à vida social, a querer conhecer pessoas, a querer estar no meio ambiente, contato com a natureza. Isso tudo faz por resposta de neurotransmissores. Entrar no estado de dormir, de relaxamento, então isso também está envolvido ali com os nossos neurotransmissores. E a gente pode ter questões até genéticas, né, que a gente herda ali, nas vias relacionadas com os neurotransmissores. Então, por exemplo, na produção de um neurotransmissor, no reconhecimento, né? Então, nos receptores daquele neurotransmissor, numa enzima, que quando a gente produz um neurotransmissor, ele vai chegar ali num nível e depois ele vai ser degradado, que a gente fala que é quebrado, e a gente vai eliminar. Então, às vezes, na degradação daquele neurotransmissor, a gente pode herdar uma enzima funcionando de forma muito rápida ou muito lenta, e aí a gente vai ter uma característica talvez de um cérebro com pouco neurotransmissor, porque aquela enzima funciona muito rápido, ou com excesso daquele neurotransmissor, porque a enzima funciona muito lenta. E a gente vai ter também ali, às vezes, até na via mesmo de produção, porque tem nutrientes envolvidos com produção de neurotransmissores, tá? Então a gente pode ter problema na hora de recaptar, problema na hora de degradar, na hora de reconhecer, enfim, são várias vias que podem ali alterar a disponibilidade ali dos neurotransmissores no nosso cérebro. E aí, quando isso está alterado no nosso cérebro, a gente vai ter vários sinais e sintomas. Mas aí eu quero falar os principais, tá? Para ver se vocês vão se encaixar aí. E eu vou ajudando com os sinais e sintomas, com as estratégias para modular isso. Então, olha só. Situação 1, vamos ver se vocês se identificam. Os neurotransmissores principais que eu vou falar aqui vão ser dopamina, serotonina, o GABA, que é um neurotransmissor de relaxamento, não sei se vocês conhecem o GABA, tá? Vou falar da melatonina, que ela também vai fazer parte ali de relaxamento, de um sono profundo, isso faz muita diferença no nosso humor ao longo do dia, né? Então, eu vou falar da dopamina, da serotonina, norepinefrina e epinefrina, que são, né, os nossos neurotransmissores ali do alerta, do preparo ali para luta ou fuga, das nossas situações mais estressantes. Glutamato também, que está muito, hoje em dia as pessoas estão muito glutamatérgicas, que a gente chama, e ele vai trazer ali alguns sinais e sintomas clássicos também quando ele está em desequilíbrio. E aí vocês vão se identificando, tá? Então, primeira situação que eu vou falar, quando a gente tem uma baixa de dopamina e serotonina. Então, a dopamina vai ser responsável ali pela gente ter motivação, criatividade, vontade de fazer as coisas, fazer planos,
né, pra gente ter prazer em executar as coisas. Quando a gente tem muita dopamina, a gente normalmente é muito focado, a gente faz projetos, a gente quer que as coisas deem certo, né, que a gente faça um trabalho e seja recompensado. Isso é incrível para aumentar ali os valores de dopamina. E a serotonina é o nosso hormônio da felicidade, do bem-estar, de querer estar na natureza, de se sentir bem, se sentir feliz mesmo. Imagina a gente ter queda de dopamina e de serotonina. Sim, o gene da Conte é o gene que degrada a dopamina. Gente, esse gene é o gene, assim, clássico da gente descobrir o comportamento de uma pessoa. E aí você vai ter, então, uma queda de serotonina e de dopamina. O que vai acontecer? Você vai estar numa fase onde você pode estar mais antissocial, você pode estar mais apático, que é tipo mais sem energia mesmo, sem vontade de fazer as coisas, nem fazer coisas no outside, que a gente fala, né, outdoor, fazer coisas com a natureza, que normalmente gera um prazer enorme, a pessoa quer fazer. Então a pessoa pode estar num nível ali mais para baixo, mais depressivo, claro, porque a serotonina tem toda a relação ali com depressão. Você vai estar mais procrastinador, né? Você vai estar ali sem criatividade, você vai estar meio que não quer fazer nada, não quer começar projeto nenhum, não quer encontrar com as pessoas. São dois neurotransmissores que trazem um impacto muito grande na nossa saúde, porque quando eles estão baixos, meio que a gente não quer fazer nada, sabe? Assim, tipo, não quer nem nada. Faz o dia, passa ali no automático, tudo sem graça, tudo não traz ali um prazer em fazer. Isso é muito ruim, gente. Inclusive, a serotonina, quando ela tá baixa, ela também afeta nosso sistema digestivo. Então, normalmente são pessoas que estão com a digestão ruim, o intestino pode ficar mais preso, a serotonina, ela tá envolvida também na nossa motilidade intestinal, então você pode ficar com o intestino mais preso, um intestino pior, e vai juntando tudo isso, você ainda vai estar com um humor pior, né? Então, serotonina e dopamina baixas, vai ser aquela pessoa bem apática, bem sem graça mesmo, que já tá naquele nível ali, meio carta branca, assim, sabe? Tipo, é isso aí, a vida é isso, tá bom, pronto. Mas o que mais acontece são outras situações. Então a gente pode ter uma baixa de dopamina. Então dopamina vai ser o neurotransmissor de ficar alerta, de ter prazer, de querer programar, de querer viajar, de querer fazer tudo, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, tudo. Dopamina, você tá pronto pra tudo. Só que você pode estar com baixa de dopamina e aumento de norepinefrina, noradrenalina, que são as outras catecolaminas que estão deixando o nosso cérebro em alerta. Só que é aquele alerta de estresse. Sabe quando o cérebro está sempre em alerta? Sim, gente, por exemplo, você está num trabalho que te demanda muito. Você tem prazo, você tem que entregar coisas, você tem responsabilidade em casa, esse tanto de notícia, medo das coisas, financeiro, o que está acontecendo? Será que a gente vai poder viajar? Será que a gente vai poder fazer isso? Será que eu vou poder... O seu cérebro, ele não entende que isso não é vida ou morte. Para ele, toda vez que você está preocupado, que você está tenso ali com alguma coisa, ele acha que a gente está sob risco. Então ele vai aumentar muito essas catecolaminas que nos preparam ali para o estresse, né, para fuga ou luta, e normalmente vai ser aquela pessoa que vai estar com baixa de dopamina, ou seja, vai estar procrastinadora, não tem vontade de fazer as coisas, mas está num nível de ansiedade enorme. Porque é como se o corpo estivesse pronto para mexer, mas você não tem a vontade de mexer, porque sua dopamina está baixa. Então você pode ter dor de cabeça, você pode ter taquicardia, você vai estar com muita ansiedade, mas você não vai sair do lugar, porque você não está conseguindo fazer as coisas que você não tem dopamina, você vai estar ansioso e procrastinador. Resumindo, o que acontece com muitas pessoas, né? É ficar ali sabendo que tem que fazer um monte de tarefa, mas você não tem vontade nenhuma de fazer aquilo, porque você está com muita baixa de dopamina. E ainda tem uma outra catecolamina que está fazendo seu cérebro ficar ali num nível de estresse. Então você fica ligado, mas não sai do lugar. Então, quando essas situações, gente, são pontuais, o corpo dá um jeito de resolver isso, ele é resiliente. O problema é quando essas situações elas vão prolongando ali muito tempo, vai durando, que a gente vai entrar ali em fases de estresse mental, que tem acontecido com muitas pessoas, né, de já estar numa fadiga, numa exaustão mental. E aí, então, a gente pode ter a baixa de serotonina e dopamina, que eu falei, a baixa de dopamina, mas com alta de norepinefrina, e aí a gente vai estar ali com mais taquicardia, ansiedade, mas não vai sair do lugar.
A gente pode ter alta de serotonina e dopamina. Então, ai, beleza, são maravilhosos. Então eu vou estar linda, porque eu vou ter muita serotonina, muita dopamina, eu vou estar incrível. Só, gente, que tudo no nosso organismo tem que estar em equilíbrio. Se também tá demais, a gente vai ficar totalmente descompensado. Então, quando a gente tem alta de dopamina, com serotonina alta também, a gente vai ter muita ansiedade e agitação. Difícil conseguir concentrar nas coisas, você vai querer fazer várias atividades ao mesmo tempo, muita excitação demais, sabe? Quer fazer tudo, quer programar tudo, e isso gera um cansaço mental muito grande, tá? Porque o cérebro fica ali o tempo todo agitado, você vai perder seu foco, normalmente é aquele pensamento que tá pulando de galho em galho, toda hora você começa a fazer uma coisa, faz outra coisa, e nunca consegue fazer um negócio direito, porque cada hora você tá querendo fazer um negócio, e aí fica naquele nível de agitação, e acaba levando também para ansiedade. Só que essa alta de serotonina demais, quando ela está em desequilíbrio, ela pode te gerar um feedback negativo e você ter procrastinação. Então pode estar aquela mistura também de ansiedade, de não concentrar, querer fazer 1000 atividades ao mesmo tempo, e aí meio que você não faz nenhuma, sabe assim? Tipo, você tá com muita energia, mas ao mesmo tempo você não tá focando em nada. Inclusive, essa situação, a gente pode ter diarreia, porque serotonina muito alta, igual eu falei, serotonina muito baixa pode prender intestino, digestão ficar ruim, e serotonina muito alta, a gente pode ter diarreia. Por que a gente pode ter uma serotonina muito alta? Já que é tão difícil assim, né, ter serotonina, as pessoas estão indo muito mais pro lado da depressão. A gente pode ter questões genéticas, né, e você pode ter ali uma tendência a ter mais serotonina. Pode ter ali desbiose intestinal, que aumenta ali a sua produção de serotonina, só que de uma forma descompensada, não é uma forma saudável, é uma forma ruim. Então a gente pode ter o que a gente chama ali de feedback, que é como se tivesse uma crise serotoninérgica, muita serotonina ali sendo produzida, uma microbiota intestinal que produz muita serotonina, e aí você tá com muita dopamina e muita serotonina, é um caos, porque aí você vai ter taquicardia, ansiedade, agitação, não foca em nada e vai ter muitos sintomas digestivos associados a isso também, principalmente sintomas que soltam mais o intestino, tá? Então serotonina e dopamina são incríveis, são neurotransmissores maravilhosos, todo mundo tem que ter isso em equilíbrio, senão a gente fica para baixo, a gente fica mal, mas em excesso isso pode dar ruim. Inclusive quem toma antidepressivo às vezes fica vendo várias estratégias aí de suplementos para aumentar a serotonina, suplementos para aumentar a dopamina. Às vezes, usando um medicamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você pode aumentar demais esses valores de serotonina e aí o cérebro não vai ter ali aquele equilíbrio do que eles têm que fazer, tá? Você vai ir para outro caminho, porque é um caminho de excesso ali de neurotransmissor. E a gente tem uma outra situação também, que é muito interessante, que acontece muito, é que é baixa de serotonina e de GABA, que é o nosso neurotransmissor do relaxamento. Ele inibe o nosso sistema nervoso. Então, ao invés de ele excitar o nosso sistema nervoso central, ele vai inibir. É um neurotransmissor que a gente gosta de ter ele em equilíbrio ao longo do dia, para a gente não ficar naquele nível de estresse, de ansiedade louco que todo mundo tá. E à noite a gente quer que ele fique melhor ainda, para a gente poder entrar num sono profundo, começar a desligar a mente, não me deitar e ficar pensando em 1000 coisas antes de dormir. Então o GABA, gente, que é um neurotransmissor muito importante, inclusive, ultimamente as pessoas têm tido muita queixa de sinais e sintomas que estão relacionados com baixa do GABA, que são irritabilidade, falta de paciência, mau humor, pessoas pavio curto, que qualquer coisa está respondendo, qualquer coisa está explodindo, são pessoas que estão com baixa de GABA, tá? Que é um neurotransmissor que chama ácido gama-aminobutírico, para quem não conhece o GABA, e aí tem várias estratégias para a gente aumentar ali os níveis de GABA. Os chás você pode usar, os chás para ansiedade, se estiver tomando medicamento, pode usar sim. Você não vai tomar litros do chá, você vai tomar 300 ml, 400 ml do chá, né, indicado para melhorar a ansiedade e hiperatividade, agitação mental, né, até pânico, né, gente? Muito desse aumento ali, por exemplo, de dopamina, de noradrenalina, pode levar a gente até síndrome do pânico, tá? Ter crises de pânico. Tipo mulungu. Mulungu, ele é mais intenso para dormir, ele é uma planta, né, uma raiz que eu considero um pouquinho mais forte, mas você pode usar
Passiflora, pode usar camomila, pode usar melissa, todos esses vão estimular ali a produção de GABA e vão também ajudar no relaxamento mental. Mas você pode alternar entre os chás, tá? Então a gente pode ter baixa de serotonina e baixa de GABA, que é pavio curto, ficar muito nervoso, muito irritado, o humor tá ruim, dar patada nos outros com qualquer coisa, tá? Não tem facilidade para desligar, fica com a cabeça ali agitada o tempo todo. Então, são 2 neurotransmissores que podem estar em desequilíbrio. E um que eu acho clássico, que é, ao invés de ser baixa só de serotonina e GABA, a pessoa vai ter aumento de glutamato, que é um outro neurotransmissor que já vai deixar nosso cérebro ligado, e baixa do GABA. E normalmente são pessoas que têm muitas dores de cabeça, tá? Ao longo do dia, essa dor de cabeça ela não melhora, porque você vai ter excesso de GABA, ele é muito excitatório e ele vai estimular a produção de alguns citocinas que a gente fala e substâncias no nosso corpo que aumentam ali dor, tá? Então a gente tem um processo ali, né, metabólico que acontece, de vias ali específicas, onde a gente vai ter mais entrada de cálcio nos neurônios e isso gera contração e dor. Então, muito glutamato acontece como? Acontece com excesso de ansiedade, com alimentação ruim, com excesso de cafeína, com excesso de alimentos ruins, com uma microbiota ruim, que é intestino ruim. E as pessoas estão com muito glutamato, ou seja, muita preocupação, muito estresse, tudo, o tempo todo. E quando, gente, às vezes você nem tem problema no seu GABA, você consegue produzir ali o neurotransmissor sem problema nenhum, mas quando a gente tem um excesso de outro, a gente gera um desequilíbrio do outro. Então, às vezes você tem ali, sua serotonina tá bonitinha, você produz, você não herdou alteração no receptor, só que a sua dopamina tá tão alta, você tá estimulando tanto aquela via dopaminérgica lá, que você tá criando um desequilíbrio entre os outros. Por isso que a gente tem que manter, né, os momentos ali do dia. Por isso que vocês vão ver que legal de ter dopamina é ao longo do dia. À noite, não faz sentido a gente ter muita dopamina. Não adianta também a gente estimular demais GABA no início do dia. Claro que ele vai te ajudar a controlar ali um pouco da ansiedade, um pouco da hiperatividade, mas também a gente vai estimular ele horrores de dia. Porque senão a gente vai ficar meio lento demais o dia todo. Então, os neurotransmissores é tipo uma dança mesmo. E é isso que alguém comentou que é incrível como os hormônios controlam o comportamento. Controlam demais, gente. Você pode perceber, né? Às vezes você vê um dia que você tá de um jeito, no outro você tá totalmente diferente. Colocaram aí no início, né, de ter alteração de humor aí na TPM. Mas é porque, principalmente as mulheres, vão ter oscilação no nosso ciclo, né, e a gente tem oscilação de neurotransmissores. E o que leva a gente a ter aí irritabilidade, falta de paciência, querer matar no período pré-menstrual é a baixa de GABA. É o GABA, ele fica reduzido no período pré-menstrual. Então, uma das melhores formas da gente melhorar isso é estimular a produção dele. Então, a gente melhora a GABA com chás, melissa, munlugu, passiflora, artemisia, são vários chás aí legais para melhorar. O colágeno é excelente para melhorar ali GABA. Ter uma alimentação anti-inflamatória. Quanto mais inflamada a gente tá, pior para os neurotransmissores, que é o que a gente fala, que eu acho que eu até falei na outra live, que é quando a gente está muito inflamada, a gente gera neuroinflamação. Então, quando a gente está comendo mal ou não está controlando ansiedade, irritabilidade, está com o cérebro muito, muito excitado, muito cheio de preocupação o tempo todo, sem conseguir controlar isso, você vai gerar uma neuroinflamação. E isso desequilibra os outros neurotransmissores. Então, não é só a gente tomar alguma coisa, a gente também vai ter que ver o que está acontecendo ali para tentar segurar esse excesso, talvez, ali de estímulo mental que a gente está tendo, né? Deixa eu ver que alguém escreveu uma coisa aqui. Peraí. Dorinha, estou nessa situação. Como não consegui controlar naturalmente, tive que procurar outra saída, tratamento com ansiolítico. Mas tem fase da vida que às vezes a gente precisa mesmo tomar um medicamento. Só que quando a gente toma um medicamento, o que a gente tem que fazer? Cuidar do que está acontecendo, que está desequilibrando tudo aquilo ali. Senão você vai ficar usando um medicamento, aí vai chegar um momento que esse medicamento não resolve mais. Até porque, gente, o medicamento nunca trata a raiz do problema, né? Ele sempre vai só mexer numa via ali e ele não quer saber. Sua microbiota tá boa?
Como é que é o seu estilo de vida? Você tá comendo tal coisa que é mais inflamatória, que piora ali a sua resposta de humor? Você tá tomando muito café ao longo do dia? Toma muita bebida alcoólica? Porque tem uma via de equilíbrio de neurotransmissor que ela é muito afetada com bebida alcoólica. Então, se a pessoa tá numa fase muito ruim, qualquer quantidade vai avacalhar aquilo ali. Então, o medicamento não tá nem aí, ele só vai te dar ali porque você não tem mais aquele sintoma ruim. E aí, às vezes, o negócio vai piorando, você tem que tomar outro, aí tem que associar com outra coisa, aumenta a dosagem. Mas, enfim, tem muitos casos em que você toma o medicamento por um período e ele ajuda, faz o efeito. Às vezes é um período muito ruim que a pessoa está vivendo, alguma coisa aconteceu, você toma ali um medicamento e depois você consegue ficar melhor, recuperar e aí você não precisa mais usar. Mas muitas vezes a pessoa começa a agregar remédio, agregar e não resolve o que estava acontecendo mesmo, que estava piorando toda essa questão mental, né? Tô com baixa de tudo, porque tenho 2 meses que não consigo sair de casa, só não tenho ânimo pra nada. Baixa de tudo mesmo. Mesmo isso aconteceu depois de uma crise de ansiedade e estresse. Então, olha só, baixa de tudo. Então, quando a gente tem isso mesmo, não quer fazer nada, não quer sair de casa, tá ruim. Primeira coisa que tem que entender, que isso é importante, sabe? Como que tá seu estilo de vida? Porque tem coisas que podem te ajudar. Então vão ter ali algum suplemento, algum chá, alguma coisa específica? Vai. Mas como que tá o estilo de vida? Tá conseguindo fazer alguma coisa? Consegue pelo menos começar um pouquinho a se movimentar? Uma das coisas que mais tem efeito nas respostas mentais é exercício, gente. Por mais que seja 15 minutos, 10 minutos todo dia, melhor do que nada. Tá? Porque se não conseguir melhorar o fluxo sanguíneo para chegar aos nutrientes, formar os neurotransmissores, entregar isso para o seu cérebro, não vai adiantar. Não adianta eu falar, olha, toma 5-HTP, que vai ser ótimo, vai melhorar a sua serotonina, você vai ficar maravilhosa. Mas às vezes não vai, porque não é só uma coisa que vai resolver. Então, primeiro tem que começar a mudar algumas coisas do dia a dia. Então, tentar criar um horário para as coisas. Então, às vezes, quando a gente está muito desanimado, sem querer sair de casa, a gente já também não tem horário mais para nada, dorme, às vezes, muitas horas no dia, porque só quer ficar dormindo. Começa criando um horário. Tenta não dormir muito tarde e acordar um pouco mais cedo. Começa o dia colocando alguma coisa para desinflamar esse corpo que está muito inflamado, porque os neurotransmissores estão todos em desequilíbrio. Então, começa nem que seja fazendo ou um chá para melhorar a sua energia mental. Então, por exemplo, um chá de alecrim com hortelã. São plantas simples, são fáceis de achar e vão aumentar um pouco seus níveis de dopamina. Então, você pode fazer, por exemplo, um chá de hortelã com alecrim. Pode fazer, se quiser, não gosto muito de chá, pode fazer um shot de limão com cacau em pó e cúrcuma em pó. Porque o cacau e a cúrcuma vão ser ótimos moduladores ali de neurotransmissores. Então, pode fazer um shot. Então, olha só, tenta dormir mais cedo, acordar ali até 8 horas. Faz um shotzinho. Tudo que eu falo antes, né, gente? Fazer a limpeza da língua, tomar água, isso tudo ajuda também, tá? Mas vamos simplificar. Faz um shotzinho, ou então toma um chá. Não deixe de tomar um café da manhã com uma quantidade boa de proteína, porque vai modular neurotransmissor, principalmente para quem tá para baixo, quem tá desanimado, tá cansado, tá triste, precisa de melhorar níveis de dopamina e de serotonina. Então precisa ter alguma proteína no café da manhã, senão fica mais difícil ainda de fazer isso. Então, por exemplo, ou come um ovo, ou faz então, bate alguma coisa com colágeno, quantidade, umas 20, 30 gramas de colágeno em pó hidrolisado, Verisol, que são os melhores, né? O Verisol é o melhor, mas pode ser um colágeno hidrolisado. Tem várias marcas legais, Nutrify, Essential, Pura Vida, tem várias boas. Todas essas, Kikoff, são marcas muito boas de colágeno. Pode, às vezes, bater alguma coisa com colágeno, se não tiver com ânimo de comer, não tá afim de comer nada, mas às vezes consegue tomar alguma coisa. Vai ser importante, tá? Não ficar sem tomar um café da manhã com uma fonte de proteína, porque nas proteínas a gente vai aumentar a produção de serotonina, a produção de dopamina principalmente, e quando a gente faz uso de suplementos, por exemplo, um colágeno, ou às vezes até uma outra proteína, um whey de boa qualidade, uma proteína vegetal, vem com um complexo B junto.
E a gente precisa de vitaminas do complexo B para melhorar também a serotonina. Então, às vezes, você até bate alguma coisa, mas come ou uma aveia, uma banana, canela, cacau, isso tudo aumenta a produção de serotonina. É muito importante não acordar e, às vezes, só toma um café e olha lá, ou come uma coisa muito ruim, porque a pessoa tá tão sem energia que ela pega a primeira coisa que ela vê ali na frente, nem tá com muito apetite. Então, tem que começar a ter um pouquinho de rotina, colocar substâncias anti-inflamatórias e inserir nos alimentos que ajudam a aumentar os neurotransmissores. Se não estiver usando nenhum medicamento, aí pode suplementar com algumas opções, né, que vão aumentar ali aquele nível de neurotransmissores, como, por exemplo, a pessoa pode fazer uma suplementação do 5-HTP, que alguém colocou aqui, fala do 5-HTP. O 5-HTP, né, vai ser o triptofano, desculpa, e ele vai ajudar a formar a serotonina. Então, é uma forma da gente suplementar triptofano, 5-hidroxitriptofano, e a gente vai aumentar a produção de serotonina. E aí, você pode tomar entre 150 até 300 miligramas no dia. A gente toma dividido, um pouquinho de manhã, um pouquinho ali, às vezes, 4 horas da tarde, que é a hora que dá uma quedona da serotonina, inclusive. Não sei se vocês já perceberam, 4 horas da tarde, normalmente as pessoas buscam um lanchinho, um doce, alguma coisa prazerosa ali no final da tarde. Então, pode ser aquela queda ali de serotonina. Inclusive, nesse horário, quando a gente estimular a produção de serotonina, a gente vai estimular a produção de melatonina também. Então, isso já vai consequentemente, você já vai ajudar também no seu sono. Então, a pessoa pode tomar entre 150 e 300 miligramas de 5-HTP. Se tiver com muita baixa de dopamina, muito para baixo, sem vontade de fazer as coisas, existem suplementos que podem ajudar nisso. Mas a pessoa não pode estar ansiosa e hiperativa, porque senão piora. Então, você tem que estar apático mesmo, tem que estar para baixo. Então, por exemplo, mucuna, prurins, vocês vão ter que fazer na farmácia de manipulação, então tem que ter um profissional que prescreva isso, ou rhodiola rósea, que vai aumentar a produção de dopamina. Então, entre 150, 200, 300 miligramas de rhodiola rósea. Não começaria com muita dosagem, até para sentir o que o corpo responde. As próprias proteínas vão aumentar a produção de dopamina, só que de uma forma um pouco mais, menos, né, assim, de ataque. Então, a rhodiola e a mucuna, por exemplo, aumentam mais. Mucuna prurins tem que ser manipulado, uma média de 400 miligramas aí por dia, porque é ela que vai manter o equilíbrio dos nossos neurotransmissores. Então, a via de metilação é a base para a gente cuidar da nossa saúde mental. Não adianta tomar uma rhodiola rósea, fazer o uso de um ansiolítico ou um antidepressivo se você não cuida da sua via de metilação. É através dela que você vai equilibrar seus neurotransmissores, todos os neurotransmissores, tá? E equilibrar a sua saúde geral. Como que eu sei então se a minha via tá boa? Primeiro, vocês têm que saber se a B12 de vocês está boa, se tá ali no mínimo 550 até 900, se a B9 de vocês, apesar de que a gente vai ver isso no exame de sangue ali, através do ácido fólico, não é a melhor forma de ver, mas não tem problema. Se tiver ali mínimo 4 até 17, 18, teria que estar ali entre 10 ali, que seria um valor ideal. Não pode estar muito baixo disso. Sintomas de uma metilação ruim. O que é sintomas de uma metilação ruim? Memória fraca, alteração de humor, retenção de líquido, dores de cabeça, muitas alergias respiratórias, infertilidade, muitos sintomas na TPM. Isso tudo é indícios de que a sua via de metilação não está boa. Então, por exemplo, uma pessoa que está muito inflamada ou que na família tem muita questão de problemas circulatórios, trombose, vasinhos, AVC ou questões de demência, Alzheimer, isso tudo está relacionado com essa via de metilação. É uma via muito importante, gente, muito importante. E uma forma de ver também, é o que eu falo muito aqui, quem assiste todas as lives já sabe de cor, já pode até dar aula disso já. Que é, se a sua homocisteína tiver acima de 7, 8, 9, essa via de metilação, que um dos principais objetivos é reciclar a homocisteína, que é uma substância que o nosso corpo acaba produzindo ali, e é um marcador de inflamação, tá? Então, se essa via não estiver rodando bonitinha, a gente vai ter muita homocisteína. Então, significa que a sua via de metilação não está funcionando bem. E isso do álcool que eu falei é porque o álcool vai em 3 lugares dessa via de metilação e atrapalha a via funcionar.
Então, se você tá numa fase de muita alteração de humor, muitas coisas acontecendo, uma hora tá triste, uma hora tá ansioso, uma hora tá uma bagunça, dá um time, assim, de bebida alcoólica, vai lá ver se a sua via de metilação tá boa, faz um exame de sangue, B12, B9, homocisteína, e aí, se precisar melhorar, os básicos para suplementar é a B9 e a B12 nas formas metiladas, então metilfolato e metilcobalamina. Metilfolato entre 400 a 800 microgramas e B12 também ali entre 500 e 1000 microgramas, tá? Precisa de B12 e B9. E muitas vezes, gente, isso não é suficiente, tá? Porque a pessoa precisa cuidar de outras coisas também no corpo para melhorar tudo isso. Mas assim, tudo que eu dei aqui de orientação até agora, rhodiola, mucuna, faz o chá, cuida da via de metilação, porque ela é a principal, tá? Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida aqui, que eu passei batido, peraí. Isso mesmo, Dorinha. Lá no curso a gente fala tudo, né? Todos os desequilíbrios, como que você vai melhorar desde o início. Porque senão, gente, a gente vive à base de suplemento e não resolve. A gente tem que cuidar da raiz mesmo, lá no início. O que a gente tem que mudar no nosso dia a dia? Porque às vezes, gente, são mudanças pequenas. Vocês nem chegaram ainda a tomar um suplemento, não precisa. Não precisa tomar um suplemento, já melhorou. Entendeu? Fez a rotina lá diária, tá se cuidando, tá fazendo exercício, tá dormindo mais cedo, tirou o excesso de café da vida, tá comendo mais saudável, tá fazendo chazinho, meditou 5 minutos no dia, 10 minutos ali antes de dormir, deu uma acalmada na mente, acabou, melhorou. E aí não precisa. Mas normalmente as pessoas querem pular essas etapas e já irem na suplementação. Então, claro que quando a gente tá muito mal, assim, eu acho que a suplementação ela dá uma ajuda muito boa. Mas se a gente não mudar os básicos, gente, não adianta também. Vocês vão ficar comprando suplemento meio que à toa, né? Tenho muita oscilação de humor por causa de hormônios, mas faço uso por ter endometriose. Então, a endometriose é a clássica pessoa que tem que cuidar de todas as vias de inflamação. É como se tivesse uma tendência a ser mais inflamada. E aí, assim, tem que fazer todo o check-up dos exames para ver quais hormônios estão em desequilíbrio também. Então, por exemplo, progesterona, estrogênio, testosterona, ver o que está acontecendo com seus hormônios, para ver o que você pode fazer para equilibrar, porque os hormônios também estão com total relação com o humor, gente. Então, estrogênio demais, quando a gente tem estrogênio demais, é aquela pessoa que vai ficar com sintomas de inflamada, com TPM, com dores, com inchaço, com retenção de líquido, isso tudo gera um humor ruim. Baixa de progesterona, a pessoa também vai ficar com um humor pior. Os dois estão relacionados também com libido, com vitalidade, com energia, então você vai ficar com tudo isso também alterado. Então tem que fazer exame, ver como tá tudo, fazer muita estratégia anti-inflamatória, reduzir carboidrato da endometriose, tem que fazer um estilo alimentar mais low carb. E aí tem vários suplementos que ajudam muito, tá? Cúrcuma, óleo de prímula, ômega 3, os adaptógenos, que eu nem cheguei a falar, que são as substâncias que vão nos ajudar a lidar melhor com o estresse. Então, por exemplo, muita dopamina, muita norepinefrina, pessoas irritadas, que estão muito ansiosas, com pânico. Que tão ruim, gente. A cérebro tá a 1000 ali, tá tudo muito ruim. Melhor estratégia de todas, além de cuidar, né, das rotinas que eu falei. Ashwagandha. Ashwagandha. Não tem nenhum que resolve mais do que o ginseng indiano, que é a ashwagandha. Então vocês podem tomar até 500 miligramas mais ou menos no dia. Tipo, eu gosto muito de fazer 250 de manhã, 250 no final da tarde. Ou então, eu acho que no Brasil agora a ashwagandha é só farmácia de manipulação. Mas a gente tava com os extratos, né, em pó assim, e aí podia fazer um shotzinho com a ashwagandha. Ou fazer o chá do ginseng indiano também, 1, 2 vezes por dia. Tem uma marca que eu acho que não sei se está no Brasil agora, que é Organic India, que ela vem com a ashwagandha nos chazinhos em sachê orgânicos. Então, nossa, é muito bom. E, gente, é assim, é incrível, tá? Você tá lá com o maior estresse, cabeça agitada, sem paciência. Você toma um negócio, você vai ficando, sabe, não sei, você vai ficando mais tranquilo. Às vezes tem um tanto de problema na sua frente, assim, você fala, tá. Você vai lá, não é ficar lerdo também, não. Mas você vai com mais tranquilidade pra fazer as coisas. É muito bom. A ashwagandha é excelente.
dificilmente ela interage com o medicamento, então ela é um suplemento mais seguro da gente usar. E além da ashwagandha, uma outra coisa que vocês podem usar para essa cabeça muito agitada, que tá com dor de cabeça, de tanta irritabilidade, glutamato, dopamina, é o magnésio na forma de bisglicinato. Então na forma de glicina e também treonato. O magnésio na forma de treonato de glicina ajuda muito no início e no final do dia, tá? Eu gosto muito de associar ashwagandha com magnésio. Mulher, eu me tornei a louca do chá porque minha vida só é hospital, pois cuido sozinha do meu pai, câncer estado avançado e meu corpo não tá aguentando. Nossa, o chá vai te ajudar mesmo. Ainda mais que o hospital sai totalmente da rotina, a gente come mal, come só o que tem lá e normalmente não é coisa legal. Nossa, leva a sua comida, que se der, né, assim, tenta levar alguma coisa, fruta, castanha, semente, panqueca, tenta levar alguma coisa e os chás, né, vão ajudar muito. Principalmente esses chás que ajudam a gente a lidar mais com o estresse. Então, melissa, cúrcuma, artemisia, o chá da ashwagandha. Até, gente, o chá verde que tem teanine, e a teanine vai ajudar muito também a gente ficar bem ali mentalmente, mas sem ficar muito ansioso. Então, um chá verde ali feito mais fraquinho, sem ser um chá verde que vai estar muito concentrado, senão a gente também vai ficar com muita dopamina. Você pode também tomar o chá verde. Minha esposa não come proteína no café. Um problema, acho que vou tacar ovo na cabeça dela. Flávio. Sério, toda live é isso. Ela já sabe a proteína que ela tem que usar no shake dela pré-treino. Ela já sabe, não tem nada de destacar ovo. Não vai comer ovo todo dia também não. Tô apaixonada pela via de metilação. Gente, mas essa via é apaixonante mesmo. Não, tem uma aula que fala muito dela, né? Gente, é tudo. E assim, é impressionante porque a gente sabe quando ela não tá funcionando. Qualquer coisa a gente tem ressaca, a gente começa a ficar alérgico, começa a ter dor de cabeça. Aí você acorda, você tá incrível. No meio do dia, seu humor já mudou. Aí depois você volta a ficar incrível de novo. Você fala, gente, que isso? Que loucura é essa? Tudo, pode ter certeza, tá lá a via de metilação que deve estar rodando meio capenga. Uma hora ela roda, uma hora ela não roda e aí a gente fica com os neurotransmissores bagunçados. E aí, gente, pra quem não tá entendendo, essa via da metilação é uma via muito importante para equilibrar neurotransmissores também, fora outras 1000 coisas que ela faz, tá? Então, detoxificação, 1000 coisas. E ela tá muito relacionada com as nossas questões de humor, inclusive com questões também de saúde, tá? Autismo, bipolaridade, transtornos, né? Então, síndrome do pânico, depressão, então é muito importante, tá? A gente tá falando assim, rindo e tal, mas é uma via que todo mundo tem que estudar um pouquinho, saber o que é isso e ver se a sua tá funcionando. Ah, que bom que vocês estão gostando, gente. Pra quem não sabe, as meninas estão falando do curso, é porque eu tenho um curso que chama Desinflamando pela Raiz. E aí a gente pega os genes mais importantes, entende os sinais e sintomas desses genes, quais genes ali parece que a gente realmente tem alguma alteração. Não precisa, né, ter um teste genético para ter certeza ali para fazer o curso. Você pode ter um teste genético para você ver na sua vida se realmente você herdou, mas através dos sinais e sintomas você sabe se aquele gene está se comportando bem ou não. Às vezes você nem herdou nada alterado não, mas ele está se comportando muito mal, porque os genes, gente, eles vão trazer respostas pra gente de acordo com o que a gente dá de estímulo, tá? Que é o estilo de vida ali impactando neles. Então a gente aprende a cuidar dos genes, a gente aprende a fazer estratégias anti-inflamatórias, cada um. Então isso é muito legal, porque às vezes as pessoas sabem que tem uma coisa ali de saúde, mas não sabem nem por onde que trata aquilo, né? Então vai dar uma clareza pra gente se conhecer e saber o que a gente tem que tomar, o que faz sentido. Faz sentido toda a suplementação do mundo? Não faz. Inclusive, alguém colocou no início o gene CONT, que é o gene que degrada a dopamina. Existem pessoas que degradam a dopamina de uma forma muito rápida. Então, são pessoas que herdam esse gene, essa enzima, muito rápido, que a gente fala que são os CONT-GG, tá? Então, quem herdou lá CONT, o alelo de risco G e G, herdou dos dois lados, do pai e da mãe, são pessoas que vão ter características muito específicas. Pessoas CONT-GG são pessoas mais tranquilas, são pessoas mais, vamos dizer assim, mais zen,
são pessoas que lidam melhor com estresse. Quando tá uma situação ali estressante, aquela pessoa não surta, ela reflete, o que eu vou fazer e faz. Normalmente fica ali numa atividade concentrada, tá tudo tranquilo. São pessoas que falam mais tranquilo, que não são agressivas. Enfim, se interessam por muitas coisas, tudo que aumenta a dopamina no cérebro daquela pessoa, porque como o cérebro naturalmente não tem dopamina, porque a enzima é muito rápida, e aí ela degrada a dopamina muito rápido, tudo que aumenta a dopamina, aquela pessoa fica interessada. Então, às vezes a pessoa gosta de estudar alguma coisa, ver uma série, fazer um exercício específico, jogar um negócio, coisas que fazem o cérebro ficar com dopamina, o cérebro adora. E aí, claro que essa pessoa pode estar também em desequilíbrio, ou seja, baixa demais essa dopamina. Aí é que vai entrar o problema, que a pessoa vai estar muito para baixo, procrastinadora, muito desanimada, muito antissocial, só que ao mesmo tempo essa pessoa tem um senso de responsabilidade muito grande. Então ela vai criar uma ansiedade enorme porque ela não tá fazendo as coisas, mas ela não consegue fazer porque ela não tem vontade nenhuma de fazer nada. Nada tem graça, nada. Pensa a coisa mais legal do mundo, sei lá, fazer um safari na África, tudo pago, ficar num resort incrível. Não quero. Nada, a pessoa não quer nada. Então aquilo ali tá muito em desequilíbrio, tá? Da mesma forma que a gente tem pessoas que têm um gene exatamente o contrário. Essa enzima, a CONT, esse gene, né, cometiltransferase que chama, é uma enzima que vai degradar a dopamina. Mesma enzima, faz a mesma coisa. Só que aqui na GG que eu expliquei, a enzima é muito rápida, degradou. Nesse gene ela é muito lerda. Muito lenta, que a gente fala, que são os CONT lentos, que são os AA. Esses são os GG, esses são o AA. E aí degrada assim, ó, muito devagar. Então são aquelas pessoas cheias de dopamina na cabeça. Muito agitadas, falam muito alto, são muito sociáveis, querem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, são muito viciadas em trabalhar, fazem 1000 projetos ao mesmo tempo. Enfim, querem viver pra tudo. São muito tendenciosas a terem vícios, tá? Videogame, bebida, comer, esporte, adoram organizar tudo, serem muito metódicos, tudo, tem que ficar fazendo alguma coisa, a pessoa não fica parada, tá? Então, olha só como são perfis totalmente diferentes de cérebro. Imagina se essa pessoa que eu falei agora vai lá e fala, nossa, a Mafê falou que é bom tomar rodiola com mucuna, deixa eu procurar esses suplementos. Aí a pessoa vai lá e toma rodiola com mucuna pra aumentar a dopamina. E a pessoa tem um cérebro cheio de dopamina. O que vai acontecer? A pessoa surta a cabeça. Aí a pessoa vai ficar muita ansiedade, muita irritabilidade, vai provavelmente entrar numa crise ali, até de pânico, porque tem tanta dopamina que o cérebro não sabe nem o que faz com aquilo. Você não vai conseguir concentrar em nada. Então, por isso que a gente fala que antes de escolher suplementos, se conheça, porque senão você toma um negócio errado, tá? Por exemplo, CONT GG, bem tranquilo, relax e tal. Pra que eu vou ficar enchendo essa pessoa de L-teanine, ashwagandha, magnésio bisglicinato? Ele pode até usar numa quantidade pequenininha, porque faz muito bem pra saúde. Mas tem que tomar cuidado, senão a pessoa fica lenta. A pessoa fica, gente, não sei nem o que tá acontecendo. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de suplementar, pra entender como o nosso cérebro funciona. E aí você não precisa ter um teste genético, você pode ir pelas características e vai se identificando, tá? B12 e B9, precisa colocar B6? Ideal é o trio. B6, B9, B12, então B9 e B12 na forma metilada, metilcobalamina, metilfolato e piridoxal 5-fosfato AB6. Isso mesmo, certíssimo. Deixa eu ver se tem mais pergunta e eu perdi. Tô falando rápido, gente? Então, CONT GG em desequilíbrio. Mas pelo menos, gente, a GG em desequilíbrio fica mais assim, sabe? Mas o AA fica num jeito. E aí dá dor de cabeça, e aí inflama todo, tem dor articular, tem dor muscular, porque é tanta dopamina que vai muito pra via das catecolaminas, noradrenalina, norepinefrina, e aí fica muito inflamado, tá? Então, nossa, acho que o CONT AA chega a ser quase pior, em termos de resposta inflamatória, tá? Então, assim, ó, são essas situações. Se você tiver, então, muito ansioso, muito irritado, nossa, a cabeça não tá legal, não tá conseguindo concentrar em nada, a primeira coisa que vocês têm que fazer, gente, acordar e já fazer estratégias para equilibrar ali aquela agitação mental.
Então faz um shot com cúrcuma, com gengibre, faz um chá mesmo, chá até que é indicado para noite. Melissa, passiflora, camomila, erva doce, porque vai controlar essa excitação toda de neurotransmissor. Não acorda e toma café preto, porque vai piorar muito. Dá um tempo, toma um café da manhã com uma fonte legal de proteína, coloca fibra, coloca cacau, canela, por exemplo, mamão, uma aveia, um tubérculo, porque esses carboidratos vão estimular a serotonina, e aí você vai ter equilíbrio dopamina-serotonina. Então vocês podem fazer isso de manhã, não fiquem tomando café. Pode tomar um magnésio na forma de glicina pela manhã. E se tiverem acesso à ashwagandha, toma ali até 250 miligramas de ashwagandha pela manhã. Evita, se tá muita ansiedade, a comer excesso de proteína animal, porque vai estimular mais ainda a produção de dopamina. Então dá uma segurada nisso. Claro, né, gente, açúcar, álcool, essas coisas todas pioram, vão aumentar muito a dopamina, né? Claro, quem come açúcar e fala, nossa, açúcar é uma delícia. O que tá acontecendo? Dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do prazer. Então toda vez que uma coisa muito prazerosa tá acontecendo, nossa, adoro minha cervejinha, tomar vinho, comer queijo, chocolate, dopamina, 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 dopamina. Então segura um pouco essas coisas para você equilibrar mais se você estiver nessa situação. E se for o contrário, tudo aquilo que eu falei, começar o dia com alguma estratégia anti-inflamatória, ter ali uma rotina para o seu cérebro já começar a produzir os neurotransmissores, porque está tudo baixo. Faz um shot com creatina em pó, maca peruana, cacau, guaraná cipó. A pessoa que já está muito para baixo, muito sem vontade, já vai se beneficiar um pouco mais de cafeína. Não muito, um pouco. Então, às vezes, colocar uma colher de chá de cacau, de guaraná cipó, ou até tomar um pouquinho de café, mas um pouquinho, gente. Não é exagero, tá? Senão também o feedback é negativo. Então, pode tomar um pouquinho de café. Os cogumelos medicinais não estão no Brasil no momento, mas a gente vai fazer uma live sobre os cogumelos quando eles voltarem, que é a melhor estratégia, na minha opinião, para todas as situações. Mas, como eles não estão disponíveis aí, a gente pode falar deles em outro momento, mas os cogumelos medicinais são maravilhosos. Outra coisa que ajuda muito a ter energia mental sem gerar nenhuma ansiedade é o magnésio treonato, que eu falei aquela hora, e o magnésio dimalato, então treonato e dimalato também ajuda a aumentar ali neurotransmissores, ficar mais alerta, ficar mais disposto, tá? Então, agora guaraná cipó, maca peruana, creatina, a cúrcuma vai ajudar muito. Outra coisa que vocês podem fazer para melhorar a membrana das células e conseguir fazer toda essa passagem ali das substâncias é ômega 3. O ômega 3, para quem está muito ansioso, pensativo, com o cérebro muito agitado, ele é excelente, tá? O ômega 3 rico em DHA, tomar entre 1 grama, 1,5 grama de ômega, muito bom para quem tá muito toque, muita coisa, quer fazer tudo, o ômega ajuda super. E ele ajuda também na outra situação, então pode tomar as duas pessoas, tá? Para quem tá mais desanimado também, pode fazer, igual eu falei, o uso da rhodiola rósea, de 250 a 500, lembrando que vai com cuidado, toma 250, vê o que seu cérebro agiu, respondeu, foi legal, se sentiu bem, beleza, cuidado para vocês não suplementarem coisas e depois ficarem com um efeito contrário, tá? Igual eu contei outro dia aqui, que eu fiz uma fórmula para tireoide e coloquei tirosina. Tirosina é um aminoácido que forma dopamina, que é uma outra estratégia, suplementar a tirosina, tá? Então tem a rhodiola rósea, a mucuna pruriens e a tirosina. E aí eu coloquei na fórmula 750 miligramas de tirosina, uma quantidade considerável, bem boa. E nessa fase de curso, de fazer aula, de fazer live, de trabalhar muito, de atender, de estar morando fora, eu estou sempre com muita dopamina. O que aconteceu? Eu fiquei muito dopaminérgica e aí agora eu tenho vários momentos de ter mais dor de cabeça, que coisa que eu não tinha, mais ansiedade, mais preocupação. Começo a fazer uma coisa, depois como vou fazer outra, depois faço outra. Ou seja, eu tive que reduzir, tomar lá, que deu 3 cápsulas uma dose, eu tô tomando uma só para tomar só 250 miligramas de tirosina. E tem dia que eu tô muito ansiosa, eu nem tomo. Então, cuidado, gente, porque senão o trem piora, tá? Ao invés de melhorar, o negócio piora. Esse gene CONT-A tá fazendo a festa no meu corpo. Eu sou CONT-GA, eu sou meio termo, mas ultimamente eu ando bem CONT-A também.
muito Conte A. E aí tem que fazer. E outra coisa que eu não falei aqui, que eu fico falando dos suplementos, da nutrição, gente, medita. Sério, meditem. 10 minutos, 5 minutos, o que der. Quem puder fazer mais, faz mais. É impressionante o tanto que isso traz resultado. E não envolve nenhum suplemento. Todo mundo pode fazer, independente se está tomando ansiolítico, antidepressivo, tarja preta. Nada interfere com meditação. Então, começa às vezes com uma meditação guiada nesses aplicativos de meditação. Então, Insight Timer, Headspace, tem vários aí que são legais e, nossa, ajuda muito, gente. Os óleos essenciais também podem ajudar, então colocar, por exemplo, 3 gotinhas de óleo essencial de lavanda, de laranja, de patchouli, de ylang-ylang, olíbano. Todos esses óleos essenciais podem ajudar. Bota 3 gotinhas, esfrega, inspira umas 10 vezes assim. Pode colocar óleo de lavanda ou de bergamota ali no final do dia. Deita, já desliga um pouco as luzes, passa o olhinho, faz alguma atividade mais relaxante, sei lá, vai ler um livro, ver alguma coisa mais tranquila, que isso ajuda muito para quem tá no estado aí de Conte A, tá? Mais agitadão e mais cabeça louca. E aí, olha, eles falam, uma forma de melhorar, né, a serotonina e dopamina é ter contato com a natureza, então fazer coisas ao ar livre, nem que seja caminhada, uma corridinha, qualquer coisa extra, às vezes, da atividade que vocês já fazem, 5 minutos, 10 minutos, gente, não é coisa que demore muito não. Ter contato com a natureza, né, com os ciclos do dia. Música, então musicoterapia, isso é muito bom, então ouvir música mesmo, não é heavy metal, rock pesadão, que isso não vai ajudar ali a modular a serotonina. Então tem que ser uma música um pouco mais agradável e mais tranquila. Não é agradável, porque eu sei que tem um monte de gente que ama rock é excelente. Mas tô falando assim, pauleira, coisa que agita muito a mente, você não vai conseguir diminuir, você vai agitar. Então tem que ser uma música um pouco mais tranquila. Por isso que normalmente musicoterapia é com tipo canto gregoriano, músicas ali de meditação, vocês já viram, são músicas que têm outra pegada totalmente diferente do que rock, etc, né? Então essas músicas fazem uma modulação neurológica, principalmente de neurotransmissores, é interessante. Não ter vitamina D baixa, então vitamina abaixo de 40, de 30 que é o mais comum, de 20 então nem se fala. Mas de 40 eu já acho que pode jogar lá para os 40, 50, mas menos de 30 tá ruim. Então vitamina D tem que estar no nível bom para conseguir manter ali os neurotransmissores também funcionando, tá? O que mais que eu falei? Outras coisas que participam muito, o zinco, magnésio, já falei aqui, mas as vitaminas do complexo B em geral, né, B2, B3, B1, não só B12, B9, B6, mas esse trio é o mais importante. Então, às vezes suplementar um complexo B também de boa qualidade vai ajudar. Que mais que é legal? Aumentar o fluxo sanguíneo, então vasodilatação, até postei esses dias estratégias para vasodilatar, extrato de beterraba, para os nutrientes chegarem ali no cérebro e fazerem, né, toda a ação que eles têm que fazer. Então, extrato de beterraba, suco de uva integral, uns 30 ml no shot, com uma colher de chá de cacau em pó, excelente vasodilatador. Ou a própria maca peruana também vai ser um excelente vasodilatador. Extrato de beterraba, extrato de frutas vermelhas, ótimo, simples. Vocês vão vasodilatar, vai entregar as coisas para o cérebro. Isso vai melhorar muito as questões aí todas dos neurotransmissores, tá? Outras coisas que podem diminuir a dopamina, que eu acho que tá todo mundo mais na fase ali cheia de dopamina. O ômega que eu falei, né? E o Tulsi, gente, eu esqueci do Tulsi, que ele é muito bom, que é o manjericão sagrado, o chá do Tulsi, né, do manjericão sagrado, muito bom. A outra coisa que pode ajudar também é um suplemento que vocês podem fazer, que é o Croxativos, que é do açafrão. Ele é recaptador, ele faz a recaptação de serotonina, então dá um equilíbrio melhor ali mental, diminui um pouco a dopamina e melhora a serotonina, então Croxativos, 150, 300, 200 miligramas no dia. Tem algumas coisas, gente, que é prescrição do profissional, então não sei se vocês vão conseguir achar tudo que eu tô falando, mas vários aí vocês conseguem, tá? Que mais aumenta a dopamina, pra quem quer aumentar? Complexo B, já falei, a creatina, coisas que vocês vão ter mais acesso. Banho gelado aumenta muito a dopamina. Inclusive, um dos objetivos do banho gelado é a gente ter mais resistência ao estresse.
Então, quando a gente tem o equilíbrio ali de dopamina, a gente tem mais resistência a situações estressantes. Então, como a gente está lidando com estresse todos os dias, às vezes fazer um exercício pela manhã e tomar uma duchona gelada ali de 2 minutos pode ajudar muito também a gente a ter ali uma resposta neurológica ao estresse, tá? Uma coisa parece não ter nada a ver com a outra, mas melhora muito, tá? E comer bem, né, gente? Eu não vou entrar nessa parte de alimentação saudável, eu só falei mesmo das estratégias, mas a gente tem que comer bem, senão a gente desinflama com um suplemento, melhora ali e se inflama todo comendo mal. E uma outra coisa, tentar controlar os pensamentos. Então, se ficar só pensando coisa ruim, que eu tô estressado, que tudo é ruim, que, nossa, não tô mais aguentando isso, nossa, fulano é chato, nossa, minha vida é horrível, nossa, o Brasil é horrível, nossa, porque se deixar a gente reclama mesmo, né, gente? E eu tô me incluindo nessa. Tem hora que eu só reclamo. Nossa, o café da manhã tava ruim, nossa, não me deu gases, nossa, essa comida aqui, não sei. Eu sou bem daqui, tem dia que só tá reclamando. Pode ter certeza. Chega uma hora que meu humor fica ruim, minha cabeça dói. Então a gente também tem que dar policiar um pouco nossos pensamentos, porque a gente fica dando estímulo pro cérebro ir para aquele lado. Então tentar pensar coisas melhores, lógico que isso é, né, é um exercício diário e não é fácil, porque a gente tem que ficar fazendo isso sempre, mas não é impossível e quanto mais a gente faz, mais fácil fica. O problema é que a gente nunca faz, então a gente sempre acha que é difícil. Então a gente também controlar os pensamentos ruins é muito bom. Tô fazendo um chá agora, camomila, capim-cidreira. Nossa, maravilhoso, ainda mais esse horário. Ó, ótimo. Tá chamando o seu GABA. Vocês podem suplementar outra coisa legal também, gente, são pequenas doses de melatonina. A melatonina que é liberada ali lentamente agora, que tem uma melatonina que ela vai sendo liberada ao longo da noite. Então, tem agora, né, Essential, Pura Vida, que são dosagens baixinhas, microgramas, 200, 300 microgramas de melatonina. Vocês podem fazer também para dormir bem. Se não dormir bem, nada resolve. Então é isso mesmo, tem que ir aos poucos. Tudo é um equilíbrio. E assim, gente, parece muita coisa, e é mesmo muita coisa, mas eu acho que hoje o que mais está indo pro beleléu nessa situação de mundo que a gente se encontra é a saúde, né? Então, se for pra gente gastar tempo, eu vou ter que separar um tempo pra alguma coisa. Vamos separar pra fazer as coisas pra nossa saúde, porque senão, gente, ferrou, entendeu? Ferrou. Um chá de bambu, olha só, essa é nova, depois eu vou ver, tá? Propriedades que eu não conheço. Passou na pele? Por quê? Sua pele tá o quê? Seca? É bom pra pele? Não sei, nunca vi o chá de bambu. Interessante esse. Eu gosto de chás novos. Eu falo sempre os mesmos aqui, mas tem vários chás, gente, vários. Depois eu vou fazer um dia só de chás, pra gente falar de mais opções de chás. Bom, então acho que foi isso, né? Falamos um pouco, deu pra ajudar um pouco ali. Vocês já começarem algumas coisinhas e melhorar o humor. Depois a gente vai fazer mais, falar de outros genes que tem a ver com humor, outras estratégias mais específicas, e aí vocês vão implementando isso aí na vida de vocês e vão vendo, né, se vai trazendo resultados, tá? Mas, gente, se tiverem com esses desequilíbrios, não deixa isso ficar crônico, porque depois para consertar é muito pior, tá? Então já vão controlando aí essas respostas de ou de ansiedade demais ou de estar para baixo demais. E lógico, né, gente, quando o negócio tá uma coisa que é muito forte ali, vocês já estão sentindo que não estão conseguindo controlar, tem que procurar ajuda profissional, porque a gente precisa, não tem como, a gente não consegue resolver sozinho. Imagina, gente. Obrigado a vocês. Quinta-feira, 8 horas da noite, agora 9, vocês estão aqui. Que bom que vocês apareceram na live. Semana que vem não terá live nesse momento, porque eu vou estar viajando, vou estar indo para o Brasil, então semana que vem vai ter só vídeos mesmo, que eu vou deixar gravado, mas aí na outra semana a gente volta de novo com as lives, tá? E aí eu vou fazer mais caixinhas para vocês colocarem os assuntos que vocês estão mais com vontade de saber, tá? Então, Marcela, depende muito. Depende da idade, de qual chá. Esses chás mais assim, erva doce, camomila, melissa, próprio manjericão sagrado, chazinhos de gengibre, esses chás são bem tranquilos, né? Claro, a gente preferencialmente após 2 anos, né? Você pode usar ali um pouquinho,
Então, às vezes, 200 ml, 1 ou 2 vezes no dia, sempre alterna o chá, nunca fica dando a mesma planta o tempo todo, e nunca dá em muita quantidade, porque eles precisam ali ser metabolizado, né? E às vezes, né, o sistema ali de fígado e tudo ainda é muito novinho, pode ser que sobrecarregue um pouco, mas os chás fazem muito mais, né, coisas boas do que coisas... Não, pode, 9 anos, pode, super, não tem problema nenhum, tá? Então é isso, gente. Bom, espero que eu tenha ajudado, obrigado por terem vindo, até a nossa próxima, na outra semana, então semana que vem não vai ter, mas na outra vai ter, e aí a gente vai se falando por aqui, tá? Qualquer dúvida vocês podem me mandar direct. Fechado? Então, beijo, tá? Até a próxima. Boa noite, durmam bem. Espero que vocês já comecem amanhã fazendo as estratégias aí para equilibrar os neurotransmissores. E a live vai ficar salva como todas as outras, então depois quem perdeu, quem chegou pela metade, quem chegou no final, pode assistir ela inteirinha depois, com tempo, tá? Então, beijo, gente. Com Deus aí. You will tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shaboom, and hum,